Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui é o professor Rodrigo Moraes e nós vamos começar um assunto bastante importante para a história da República no Brasil, que é a chamada Era Vargas. Tá? A Era Vargas é o período, tá, em que Getúlio Dornelles Vargas governou o Brasil. É um período bastante longo, ele vai de 1930 até 1945. A gente divide aí em algumas fases para ajudar a compreensão, para ficar mais didático, mas a gente tem esse termo Era Vargas porque este sujeitinho aqui no centro da foto, tá? Vestido de militar, apesar de não ser um militar, ele era um civil. Ele esteve à frente de um movimento armado que em 1930 cercou o Palácio do Governo no Rio de Janeiro, e depois o então presidente Washington Luiz assumiu, tá, o poder em 1930. A fase inicial desse governo é o que a gente vai tratar na aula de hoje, que é o governo provisório. Esse governo se estendeu aí de 1930 até 34. Então, se a gente tem hoje os mandatos presidenciais de 4 anos e na República Velha eram também 4 anos, percebam que esse governo não foi tão provisório assim. Então, esse sujeitinho aqui, esse gaúcho, tá, de São Borja, ele assumiu o poder em 1930 e só saiu em 45. É um cara que a gente pode fazer uma aula inteira só falando bem, ou fazer a mesma aula só falando mal, e as duas aulas são verdadeiras, tá? Então a gente não tem aqui o mocinho ou vilão do universo Marvel, tá? A gente tem aqui pessoas reais com suas qualidades, seus defeitos, suas limitações, e esta figura, apesar de controversa, autoritária, foi uma figura muito importante para a história do Brasil e da República. O governo provisório, como o próprio nome diz, era para durar um tempo, né? Afinal de contas, a Constituição do Brasil, que era de 1891, a da República Velha, tinha o que consideravam essas pessoas à frente desse movimento, tá? Políticos, classe média, trabalhadores, jovens oficiais do exército que marcharam com Vargas. Havia, a gente sabe, uma insatisfação muito grande com a estrutura política, com a fraude nas eleições, com a corrupção, com o dinheiro público que era usado para salvar os cafeicultores, né? A famosa política do café com leite e o convênio de Taubaté. Então era para acabar com tudo isso que esse movimento se colocou em marcha. E esse governo ele tinha um objetivo muito específico, que é criar uma nova Constituição para o Brasil, dessa vez com voto secreto, com liberdade para os estados, garantindo ao cidadão os direitos trabalhistas, né, ampliação da saúde, da educação, direitos básicos, e para isso uma nova Constituição. Então, esse governo provisório, que governou por meio de decretos, tinha esse objetivo fundamental, que era fazer essa transição a partir de uma nova Constituição. Contudo, o que a gente observou foi uma grande centralização política. Os antigos governadores lá, né, ligados às velhas oligarquias, ligadas à política do café com leite por meio da política dos governadores, eles foram substituídos, com exceção do de Minas Gerais, por tenentes que ajudaram, né, nesse movimento. Os cafeicultores também não foram abandonados, tá bom? Nem mesmo Vargas pôde deixar de lado o café. O café era ainda o principal produto de exportação, apesar de todas as dificuldades que o mundo passava por conta da crise de 29, e ele criou o Conselho Nacional de Café, que fazia mais ou menos o que o convênio de Taubaté fazia, que era comprar o excedente da produção para equilibrar o preço no mercado internacional. Só que o Vargas fez duas coisas que o convênio de Taubaté não fazia. Primeiro, que ele comprava, ele queimava, ele não estocava.
E segundo, ele estabeleceu um controle muito rígido sobre sobre a produção de café, para que os cafezais não expandissem, né, sua produção. E aí isso era uma coisa que o Convênio de Taubaté estava previsto de controlar, mas não controlou. E uma outra coisa muito importante que ele faz durante o governo provisório é a criação do Ministério do Trabalho, e já acena para a criação das leis trabalhistas. Esta é a base sobre a qual Vargas vai se manter, os trabalhadores. Tá? É com o apoio dos trabalhadores que o Vargas vai se manter. E a gente vai deixar para a última aula de Vargas, dessa era Vargas, para a gente trabalhar essas questões da política cultural de Vargas e a questão da ascensão das massas no cenário político e fazer a relação disso com o que está acontecendo no resto do mundo na mesma época. Tá? Então isso a gente vai deixar para a última aula. Bom, apesar de dizer que vai fazer uma Constituição, a gente disse logo no começo, esse governo provisório não tinha nada de provisório, né? Ele era um governo muito centralizador. E a velha oligarquia cafeicultora de São Paulo, insatisfeita com a intervenção que Vargas fez nos estados, né? E aí ele colocou um interventor para governar São Paulo que nem paulista era, e isso causou muita insatisfação com aqueles setores que em São Paulo apoiaram, né, Vargas para derrubar a República do Café com Leite, a República Oligárquica. Mas essa velha oligarquia, então, percebendo que Vargas demorava muito para poder chamar eleições para uma nova Constituição, aproveitando a troca do interventor paulista por um outro interventor e a insatisfação dos setores mais progressistas de São Paulo, essa velha oligarquia ela começa a articular um movimento contra Getúlio Vargas. O que está por trás desse movimento? Quais são os objetivos? É uma nova Constituição, mais liberdade para os estados e o fim do governo provisório. E Vargas, sentindo a pressão, ele cria um novo Código Eleitoral, já prevendo voto secreto, uma justiça eleitoral para acabar com as fraudes, institui o voto feminino já nessa época, mas aí com algumas ressalvas. Que ressalvas são essas? São todas as mulheres não são obrigadas a votar. Tá? Votam aquelas que exercem função pública remunerada, tá bom? Então, a obrigação do voto fica só para os homens alfabetizados, tá bom? Mas, quer dizer, a gente já tem aqui, a gente vai ter a primeira deputada federal eleita, né, por causa desse Código Eleitoral de 32. Então, quando é que a mulher começa a votar no Brasil? Em 32, tá? E aí a gente tem um embate de estudantes com as forças paulistas lideradas por esse interventor que não era paulista. E nesse embate, alguns estudantes foram mortos. Tá? O sobrenome deles, a inicial do sobrenome deles, deu origem a um movimento, né? Nomeou um movimento de rebelião armada, o MMDC, que eram jovens, eram esse setor mais progressista, por trás dele a velha oligarquia cafeicultora financiando, e o objetivo desses jovens que pegaram em armas era derrubar o governo Vargas e forçar uma nova Constituição. Por isso ficou conhecido como a Revolta Constitucionalista de 1932. Em São Paulo, no estado de São Paulo, é feriado, tá? É o 7 de julho. E esse feriado, lá eles revolução, tá? Se falar para um paulista revolta, um movimento constitucionalista, ele vai ficar bravo com você. Lá é revolução constitucionalista. E vários estados, assim, também insatisfeitos com a manutenção de Vargas no poder, acenaram apoiar o movimento paulista, mas na hora do vamos ver, São Paulo ficou sozinho, foi cercado e derrotado. Contudo, esse movimento teve o que a gente chama de uma vitória moral. O que quer dizer isso? Perdeu a guerra, perdeu a luta, mas venceu naquilo que era o objetivo, tá?
garantir que Vargas convocasse eleições para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, né, uma reunião da nação para fazer uma Constituição. E foi feita a eleição, deputados e senadores foram eleitos, esse Congresso se constituiu em Assembleia Nacional Constituinte e a gente teve a primeira Constituição da Era Vargas. Primeira, se eu estou dizendo primeira, é porque vai ter uma segunda, né? Mas vamos por partes. Bom, essa nova Constituição estabeleceu várias coisas que não existiam na Constituição anterior. Por exemplo, o voto antes era aberto, agora o voto é secreto. Ah, mas já tinha voto secreto, Rodrigo. Tinha aqui, ó, 32, tá bom? Aqui com o novo Código Eleitoral, mas a primeira Constituição em que aparece o voto secreto é 34. Universal, por que universal? Porque homens e mulheres podem votar. Obrigatório para os homens, tá? Condição para votar, ser alfabetizado e maior de 18 anos. Antes eram 21 anos, inclusive no Código Eleitoral de 32 eram 21 e na Constituição cai para 18, tá? E uma reparação, eu tenho uma lembrança de ter falado que na República Velha a Constituição dizia que o voto era 18 anos, não é, tá? A Constituição da República Velha, lá de 1891, votam apenas homens alfabetizados maiores de 21. E o voto era aberto. Agora o voto é secreto, votam homem e mulher, é obrigatório para os homens, só alfabetizados e maiores de 18 anos que votam, tudo bem? Bom, a gente tem aquela mesma questão estrutural da República, que é a divisão entre os três poderes e a independência entre eles. Aqui o que a gente tem de novidade, além da justiça eleitoral, um tribunal e uma justiça do trabalho e o direito de organização sindical. Tá? Os sindicatos que na República Velha eram perseguidos e ilegais, eles passam a ser legais. Tá? A organização sindical passa a ser um direito do trabalhador. Mas depois nós vamos falar um pouco disso. E Vargas, e aí eu acredito que talvez seja uma questão extremamente importante, né, daquilo que Vargas cria e deixa como legado, é a questão da soberania nacional. O que é soberania nacional? É o poder que a nação tem de decidir livremente sobre seus assuntos. Tá? Então, o Vargas ele vai ter isso muito forte, muito claro, tá? Essa veia nacionalista. Tanto que a Constituição dizia da possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras e de setores estratégicos, tá? Como energia, fronteiras, minério. Então, quer dizer, essas questões, telecomunicações, transportes, esses setores básicos e estratégicos para a nação, eles deveriam ser controlados pelo governo e não por empresas nem estrangeiras e nem privadas, tá bom? Então isso daí é um passo importante que o Vargas vai dar e que é interessante que no regime militar isso é retomado com uma certa força, tá bom? Então a gente vai ter essa questão da soberania nacional que é muito importante. Bom, esse governo constitucional do Vargas é assim, primeiro em 30 ele entra por meio de um golpe, e agora em 34 ele vira presidente porque os deputados e senadores, tá, fazem a primeira eleição para presidente de forma indireta. A partir daí, a Constituição de 34 prevê que todos que têm direito de votar vão lá na urna e escolhem um presidente, mas o primeiro presidente foi escolhido pelos próprios deputados e senadores. E adivinha quem que eles escolheram? Getúlio Vargas. E Vargas começa então seu governo constitucional, que deveria durar até 1938. Tá? Para a gente entender um pouco do cenário em que o Vargas está inserido, a gente tem dois grupos bastante interessantes que são uma polarização. Né? A gente vive hoje um período de polarização política, né, desde a da última eleição presidencial, e grupos no Brasil não têm mais
vergonha, inclusive, de ir para a rua e levantar cartazes contra a Constituição, pedindo intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? O que é inconstitucional, né? A Constituição garante a democracia. Você tem liberdade de ir para a rua pedir, né? Mas você tem responsabilidade sobre o que você pede. Você tem toda a liberdade de dizer, mas você tem responsabilidade sobre o que diz, né? Então, quem está acompanhando o noticiário aí, tem algumas matérias interessantes nesse sentido, que os movimentos de domingo em Brasília foi relativamente forte, está sendo apurado, né? Essa questão de quem organizou e financiou esses movimentos pedindo fim da democracia no Brasil. E eu acho tão interessante que essas pessoas que estão na rua pedindo pela intervenção militar, elas estão pedindo, elas têm o direito de ir na rua pedir, estão indo pedir o fim dos seus direitos, inclusive de ir para a rua. Olha só que interessante, né? Bom, esse pessoal, então, de extrema direita, ele tem uma história no Brasil, tá? E essa história está ligada intimamente aqui, com a ação integralista brasileira. Se a gente for voltar um pouquinho, vocês vão lembrar que eu falei que na Semana de Arte Moderna de 22 tinha um movimento de ultranacionalista liderado por esse sujeito aqui, Plínio Salgado, que era o movimento verde-amarelismo, que para eles a única cultura autêntica é a cultura nacional, né? Então, assim, na verdade, assim, eles vão entrar com essa questão do conceito do que é autêntico, cultura autêntica, né? Enquanto cultura a gente entende muito mais como circulação, a gente entende cultura como troca, né? Eles vão entender cultura como algo puro, que deve ser buscado nas origens, tá? E aí esse é o movimento no Brasil que ficou conhecido, que ganhou o nome de Ação Integralista Brasileira, a AIB. Tá? A partir de agora a gente vai falar só AIB. O símbolo deles era o sigma, tá? Ou somatória, a soma de todas as forças. O grito deles era o Anauê, que quer dizer salve, viva, né? E eles estendiam o braço para frente da mesma forma que os nazistas, quando iam saudar Hitler, gritavam Heil, né? O Heil, Heil Hitler, né? Salve Hitler, com o braço esticado para frente. A versão brasileira era Anauê Vargas, né? Saudando Vargas. E esse símbolo aí, o sigma, o somatória, quer dizer que somos fortes unidos, tá? Isso pressupõe a ideia de um Estado centralizador e autoritário. Em primeiro lugar, o Estado e não o indivíduo. Isso vem de uma tendência, tá, que na Europa já está forte nessa mesma época, que começou na Itália e se espalha por outros países como França, não tanto, mas também na França, mais fortemente na Espanha, Portugal e na Alemanha, tá? Essa tendência fascista, ela nasce na Itália com Benito Mussolini, e aí o professor Mário vai poder falar mais disso com vocês, mas aqui a gente tem uma versão no Brasil que não é o mesmo totalitarismo de lá, e aí nós vamos tentar compreender o que é o totalitarismo e o populismo no Brasil. Eu vou fazer esse fechamento na última aula, comparando esses conceitos, tá? Quando a gente for falar da questão da cultura, né, da ascensão da massa urbana na cena política, a gente vai ter que falar disso. Mas no Brasil, imitando os camisas negras da Itália, imitando os camisas pardas que apoiavam os nazistas na Itália, os nazistas na Alemanha, os fascistas na Itália, os nossos fascistas aqui eram os camisas verdes, tá? Que eram bandos armados que promoviam perseguições a comunistas, a trabalhadores. A polícia era o lado sujo do Vargas, por assim dizer. Era quem fazia o serviço sujo para o Vargas. Então, quando o trabalhador fazia greve ou movimentação na frente de uma fábrica, organizava comitês,
O Vargas não mandava a polícia lá bater nos caras. Avisava os camisas verdes. Os camisas verdes faziam um serviço sujo. Muito parecido com alguns movimentos que a gente tem no Brasil hoje, que não são comandados pelo presidente da República, né, nosso presidente da República, mas ele está sempre lá apoiando, né? Ele curte, ele dá a corda, mas ele não pode ser acusado de comandar esses movimentos. Ele simplesmente, eu já ouvi ele dizer várias vezes, né, o nosso atual presidente, que eu vou onde o meu povo está, eu faço o que o meu povo pede. Né? Então o Vargas era mais ou menos assim, ele meio que fazia de conta que não era com ele, mas ele que mandava lá os camisas verdes para promover perseguição a trabalhadores e a comunistas, né, que não estavam de acordo com aquilo que ele acreditava que era o certo. Então é esse grupo que vai apoiar Vargas a dar um novo golpe e fechar. E aí isso nós vamos ver na próxima aula. Agora, então se a gente tem uma extrema direita, a gente também tinha uma extrema esquerda, tá? E aqui encaminhando para o final da nossa aula, que era a Aliança Nacional Libertadora. Porque os sindicatos que eram permitidos, tá? Eles eram controlados pelo Vargas. Então o Vargas controlava os trabalhadores por meio dos sindicatos. E é isso que a gente chama de peleguismo sindical, ou sindicato pelego. O Vargas controla o sindicato controla o trabalhador. Então, o sindicato funciona como um pelego, como um colchão, uma manta grossa de lã que o cavaleiro joga em cima da sela para não machucar a bunda, né? O pelego é o que o Vargas usa para montar no lombo do trabalhador e não se machucar. Estão entendendo? Então, quem que estava entre os trabalhadores e Vargas? O sindicato. E como que Vargas conseguia fazer isso? É porque ele começa a criar as leis trabalhistas e para o trabalhador ter direito às leis trabalhistas, ele precisa ser sindicalizado. Sem fazer parte do sindicato, o trabalhador não tem direitos. Então, para ter direitos, o trabalhador vai para o sindicato. E o sindicato é controlado pelo Vargas e o Vargas, correspondentemente, controla os trabalhadores. E aí que surge a ANL, como uma possibilidade de organização dos trabalhadores fora do sindicato. Só que essa ANL acaba sendo vítima de um dos seus líderes, de um dos seus ícones, que é o Luiz Carlos Prestes. Aquele mesmo tenente que marchou contra as oligarquias, aquele da coluna Prestes, né, que se recusou em 1930 a apoiar Vargas junto com os outros tenentes. Isso porque no exílio ele teve contato com o socialismo. Porque esse Luiz Carlos Prestes ele foi enviado, tá, para a União Soviética, ele foi para a União Soviética e lá ele aprendeu sobre o comunismo. Tá? E ele vai usar a ANL, que era o único espaço de liberdade dos trabalhadores, para tentar derrubar o governo Vargas, tá bom? E aí isso daí a gente vai ter que entender melhor, tá? Na próxima aula eu vou pegar esse gancho, tudo bem? O Luiz Carlos Prestes, junto com uma outra comunista que vem junto com ele, a Olga Benário, e eles juntos vão usar a ANL como uma base para divulgar suas ideias e por meio da ANL vão tentar derrubar o governo Vargas. Para quem já viu, né, às vezes é interessante ver de novo, mas quem não viu, fica a indicação do filme Olga, que conta exatamente esse período da história brasileira. Essa militante comunista, tá? Ela era alemã, e o Luiz Carlos Prestes, o filme chama Olga, tudo bem? Então fica aí a indicação. Façam um exercício, tá, da atividade, foi comentado aqui na aula, tudo bem?
E muito obrigado a todos e até a próxima semana.